Muito bem, no estudo que estamos realizando, especialmente do capítulo 8, você deve relembrar que o capítulo 8 da carta aos Romanos mostra como que é a vida no Espírito. Portanto, nós estamos falando da vida daqueles sobre os quais não há mais nenhuma condenação, porque eles estão em Cristo. Eles foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, de que a obra que Ele realizou na cruz, quando Ele se entregou em nosso lugar, Ele nos substituiu, e esta obra do Senhor, da obra da imputação, da substituição vicária nossa na cruz do Calvário, deu-nos a salvação, porque Cristo não apenas pagou a dívida que nós tínhamos, mas através também deste sacrifício, Ele nos justificou de todos os nossos pecados. Ele colocou sobre nós o seu manto de justiça, e Ele levou sobre si os nossos pecados. E aí nós chamamos isso de dupla imputação. Ele levou sobre si a imputação dos nossos pecados, e nós recebemos por imputação sobre nós a justiça que é dele, o manto de justiça de Cristo. Essa justiça nos reveste, essa justiça nos cobre, de tal maneira que aquela cédula que era contra nós na eternidade, no céu, por causa dos nossos pecados, a nossa dívida contraída contra Deus, desde o princípio, essa cédula, ela foi rasgada, ela foi definitivamente paga, né? O Senhor Jesus, sobre os nossos nomes, escreveu com o seu sangue, justificados. Muito bem, então o Espírito Santo nos convence dessa obra de Cristo, e o Espírito Santo, como um selo de que somos autenticamente filhos de Deus por adoção, Ele vem morar em nosso coração como este selo de autenticidade. Mas muito mais do que isso, Ele vem nos capacitar a crer em Cristo Jesus, como acabamos de dizer, mas também a viver esta vida nova que nós temos agora por meio de Cristo Jesus. Então Paulo diz que o Espírito Santo é como um penhor no nosso coração, ele é um selo, ele é uma garantia. E esse mesmo Espírito, ele comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito também, de certa forma, ele comunica aquelas gloriosas recompensas, heranças, das quais nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo Jesus, preparadas para nós na eternidade. Então, o Espírito Santo, ele produz esse peso de glória na nossa alma, ou seja, ele nos faz pela fé vislumbrar aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. E isso tudo contribui para que a gente encare as dificuldades deste mundo, não mais carregando o peso da condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, guiados agora pelo Espírito Santo, porque não andamos na carne, mas andamos no Espírito. E esse Espírito nos ajuda a enfrentar os sofrimentos, nos comunicando na alma, no coração, aquelas bem-aventuranças, aquelas glórias preparadas para aqueles que são do Senhor na eternidade. Por isso Paulo nos ensinou, nós vimos lá atrás, que os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós, e o Espírito Santo adianta isso de certa forma, para que a gente fique firme e resista às tribulações. Também nós aprendemos que esse mesmo Espírito também nos ajuda a orar, porque nem orar nós conseguimos orar corretamente. Nós temos, por causa das nossas fraquezas, grande dificuldade, em dois aspectos pelo menos. Um deles é o que pedir a Deus. Nem sempre nós sabemos, aliás, quase sempre nós não sabemos o que pedir. E aí muitas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma provação, e nós começamos a orar e pedir para Deus que Deus nos livre daquela luta, nos livre daquela provação, enquanto que na realidade aquela luta e aquela provação tem sido produzida pelo próprio Deus para nos aperfeiçoar. Então nos livrar da luta e da provação não seria bom para nós. Então por isso mesmo Paulo, ele nos mostra que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele que habita em nós, Ele que leva as nossas orações diante do trono da graça, onde temos um mediador, Jesus Cristo, que também faz mediação entre nós e Deus. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações, inclusive com gemidos inexprimíveis. É a ideia de que o Espírito Santo, ele clama por nós, para que
o Senhor faça aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o melhor para nós, não aquilo que nós achamos que é o melhor, mas aquilo que o Espírito Santo, por conhecer a mente de Deus, o Espírito Santo, por conhecer a vontade de Deus, sabe o que é melhor por nós. Então o Espírito Santo nos auxilia até mesmo no orar a respeito do que, e também do como orar, porque nós temos essa grande dificuldade, não apenas de saber o que, mas também de saber como. E em ambos os casos o Espírito Santo, ele nos auxilia, nos fortalece, intercede por nós. E nós vimos então nesse capítulo que fala dessa vida no Espírito, essa parte importantíssima que nós estudamos nos versos 26 e 27 sobre a intercessão do Espírito. Então, recapitulando, o Espírito Santo, ele nos convence da obra de Cristo. O Espírito Santo nos comunica pela fé internamente as glórias que são reservadas para nós, porque ele nos faz saber que somos filhos adotivos de Deus, que estamos nessa família. Esse Espírito Santo nos faz encarar o sofrimento dessa forma, entendendo que Deus tem algo infinitamente maior. Então esses sofrimentos daqui, eles não servem para ser comparados. O Espírito Santo nos ajuda nessa nossa caminhada, inclusive nas orações, porque não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo nos ajuda nisso, nos capacita nisso. E agora nós vamos ver dos versos 28, 29 e 30, que é obra também do Espírito Santo nos convencer a respeito de qual é o plano de Deus para os salvos, o plano de Deus para a nossa vida, o bem supremo de Deus para nós. É o Espírito Santo que nos faz compreender isso, é o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto, e é o Espírito Santo que consolida o entendimento dessa passagem, desse texto no nosso coração. A vida no Espírito é uma vida de santificação. O Espírito Santo, ele vai, através de cada uma dessas obras, produzir em nós uma limpeza, uma transformação, uma santificação. E esta santificação passa por cada um desses processos que vimos aqui. E um desses processos, que é o que nós vamos ver hoje, é o entendimento a respeito do plano de Deus, que é o nosso bem supremo, que é aquilo que é a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável para nós. Então esses 3 versos, eles falam sobre o plano de Deus para a vida daqueles que foram salvos. Qual que é o propósito, qual que é a meta do Senhor para com as nossas vidas. E o verso 28 já deixa muito claro que o plano de Deus é nos dar o bem, né? E como eu disse para vocês no começo, quando nós olhamos o verso 28 isolado dos demais, nós ficamos com uma dúvida: qual é este bem? Porque o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a palavra bem solta aí nesse verso, ela é vaga, né? Ela é muito vaga, porque o verso ele elucida sobre quem é esta obra, né? Porque diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então está explícito aí. Será que são sobre todas as pessoas? Claro que não. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na sequência, para deixar ainda mais claro, ele diz sobre aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não é sobre todos, é sobre um grupo específico. Agora, a questão é, sobre esse grupo específico, que nós já vamos falar sobre ele, sobre esse grupo específico, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Que bem é esse? É o bem que eu quero? É o bem segundo os conceitos do mundo, né? O que seria uma vida boa, de acordo com a mentalidade das pessoas do nosso tempo? Obviamente que o texto não está falando sobre isso, e o verso 29, ele já nos ajuda a entender perfeitamente que bem é esse. Veja que na sequência ele diz, porquanto, né, ligando aquilo que está dito no verso 28, o que ele está dizendo é, por causa disso que está dito no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos que de antemão o Senhor conheceu, e nós vamos tratar disso, tenham paciência, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Veja, qual é o propósito de Deus desde a eternidade para com a vida daqueles salvos por quem Jesus Cristo morreu, em quem o Espírito Santo está realizando uma obra, a respeito de quem este texto diz que todas as coisas cooperam.
esses que amam a Deus e que são separados pelo supremo propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, eles foram chamados. Qual é o bem? O bem é serem conformados à imagem de Cristo. Eis o bem supremo de Deus para nós, nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Então, o bem aqui não é a saúde física, o bem aqui não é a prosperidade econômica, financeira, o bem aqui não é a prosperidade acadêmica, o bem aqui não é a ausência de conflitos, o bem aqui não é algum tipo de conquista material, mas o bem aqui é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. E só aqui a gente poderia parar e fazer uma bela reflexão a respeito do que nós temos feito com esse texto, na maioria das vezes que nós usamos. Porque na maioria das vezes que nós usamos, nós citamos esse texto para alguém que está aparentemente frustrado com uma condição, por uma situação, uma tribulação, uma luta, e a gente vai lá e consolar e fala assim: mas fica tranquilo, isso vai contribuir para o seu bem, sem explicar que bem é esse. E às vezes a pessoa fica com aquela ideia: olha, eu tenho que passar por isso aqui para eu alcançar determinada coisa, para eu conseguir conquistar determinada coisa, para eu chegar a uma determinada situação na vida, e aí a frustração vem quando isso não acontece. E aí às vezes a pessoa vai passando ano após ano, dia após dia, e passam-se décadas, e a pessoa se vê, por exemplo, no caso da situação financeira, se vê sempre na mesma condição, não consegue avançar, melhorar, e começa a duvidar do plano de Deus. Ou as tribulações não passam, e os problemas vão aumentando dia a dia, e a pessoa começa a duvidar dos planos de Deus. Mas aí eu convido você a olhar um pouquinho para as Escrituras, e não apenas para esse texto, mas o contexto do Novo Testamento, e nós vamos descobrir que este bem aqui não está relacionado com um final feliz. Sabe aquele final feliz de filme, de novela, que a gente fica sempre na expectativa de ver acontecer? Quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem, não está falando disso, não está falando desse desfecho feliz segundo a ótica humana, esse final feliz que nós estamos acostumados. Basta que você lembre da vida dos apóstolos, por exemplo. Lembra da vida do apóstolo Paulo? Ele morre decapitado em Roma. Lembra da vida do apóstolo Pedro? Segundo a tradição, ele foi crucificado, e ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus. Vamos lembrar da vida de João Batista, isolado e depois morto na ilha de Pátimos. Ou talvez da vida de Estevão, o diácono Estevão, que a Bíblia descreve como um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi apedrejado pelo Sinédrio. E não apenas estes, mas aqueles irmãos lá do primeiro século, do período de perseguição severa, aplicada pelos próprios judeus e pelos romanos contra a igreja do Senhor Jesus. Quantas vidas foram tiradas dentro das arenas? Veja, será que o texto não estava funcionando em relação a essas pessoas? Será que o texto falhou? Será que a mensagem do Senhor falhou? De forma alguma, porque esse texto em nenhum momento e sobre nenhum aspecto ele está falando sobre um final feliz aqui, nessa terra. Mas o texto está falando sobre o bem supremo, que é muito mais do que um final feliz, porque é uma vida eterna feliz. O texto está falando sobre isso. O texto está falando sobre nos capacitar à mudança, à transformação, à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, com este pensamento em mente, nós vamos então observar o que é, 3 partes aqui nesse texto, o que é este bem supremo, do qual o texto fala, que não é, nós já vimos um final feliz. Nós vamos ver qual a maneira que Deus realiza este bem supremo na nossa vida, e depois nós vamos ver sobre quem este bem supremo está sendo desenvolvido, ou para quem é esse plano de Deus. Muito bem, vamos ao primeiro ponto então, que eu já adiantei para vocês aqui, até para deixar o texto mais claro. O que é este bem? Bom, este bem, nós já vimos, não é um final feliz. Então, o que é este bem supremo? O bem supremo
eu acabei de dizer para vocês, é sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus, é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Se você lembrar, nós já estudamos isso aqui em Romanos, quando falamos sobre o primeiro e o segundo Adão. Quando o pecado entrou no mundo, ele entrou através de Adão, o primeiro Adão. Mas o texto é dito que, assim como o pecado entrou no mundo por meio do primeiro Adão, agora por meio de Jesus Cristo veio a justiça sobre aquele que crê, sobre aqueles que creem em Cristo Jesus vem a salvação. E esse Senhor Jesus, Ele é a imagem, Ele é aquele em relação ao qual nós temos que ser conformados. Por isso que Paulo insiste, e não apenas Paulo, mas os apóstolos que escrevem o Novo Testamento, insistem que nós devemos ser imitadores de Cristo, como filhos amados, devemos ser imitadores do Senhor Jesus, porque este é o grande objetivo da vida de um cristão, ser semelhante ao seu Salvador, ser semelhante a Cristo Jesus. Então vejam, que quando este bem supremo, ele é anunciado e ele está relacionado com uma obra que Deus realiza na nossa vida, e essa obra ela começa na eternidade. Quando nós usamos o verso 29, ele fala a respeito de alguns passos importantes, depois especificamente sobre um deles eu quero gastar um tempinho, mas o texto diz que esse bem supremo que Deus tem para nós, ele começa na eternidade quando Deus me conhece de antemão, e nós vamos ver que esse conhecer aí, não é conhecer cognitivo, mas é Deus me escolher desde a eternidade. O bem supremo consiste em Deus, também na eternidade, me predestinar para um fim, que é ser semelhante a Cristo Jesus. No tempo, o Senhor envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar, para que os meus pecados sejam justificados diante do Senhor, mediante um pagamento eficiente, completo, que foi o que Cristo realizou. No tempo também, o Senhor, através da proclamação do Evangelho, através da pregação profética, o Senhor nos chama, Ele nos tira das trevas, Ele produz um despertar no nosso coração, através da obra do Espírito, que produz em nós essa regeneração, essa vivificação, que faz com que eu creia em Cristo Jesus. Portanto, Ele me chama das trevas para a luz. No tempo, o Senhor me santifica para que eu deixe de ser o primeiro Adão e me torne como Cristo Jesus, como o segundo Adão. E essa obra é uma obra do Espírito Santo na minha vida, é uma ação do Espírito, que é o que nós estamos vendo aqui no capítulo 8, e lá no fim, Deus me glorificará, ou seja, Ele vai me completar essa obra, Ele vai aperfeiçoar completamente o meu coração, a minha alma, o meu pensamento, e inclusive o meu corpo, porque aqueles que estiverem vivos serão transformados, e os que já estiverem mortos, os seus corpos ressuscitarão em glória, transformados à semelhança de Cristo Jesus. Então veja, aquilo que é descrito aqui nos versos 29 e 30, é a descrição do bem supremo. O bem supremo foi Deus ter me conhecido, me amado desde a eternidade, me escolhido, mandado o seu Filho, que pagou a minha dívida, mandado o seu Espírito para me convencer, me chamar para crer em Cristo Jesus, me capacitar nessa caminhada e, por fim, lá no final, me levar a uma condição de glorificação. Esse é o bem supremo. É a respeito disso que esse verso 28 está falando. Portanto, isso me chama a uma conclusão, a um pensamento lógico sobre o assunto. Veja, todas as vezes em que eu leio, em que eu lembro desse texto, em que eu cito esse texto, eu não estou falando sobre coisas desse mundo, eu não estou falando sobre final feliz, eu não estou falando sobre as coisas que nós normalmente, humanamente falando, sonhamos, almejamos e desejamos, mas nós estamos falando uma linguagem espiritual, e estamos falando de uma coisa que começou na eternidade e se estenderá por toda a eternidade. Quando nós afirmamos para alguém, meu irmão, tenha fé, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, nós estamos dizendo assim, meu irmão, fique firme, porque essa luta que você está passando, esse problema que você está passando, faz parte do plano de Deus de implantar em você a imagem do seu Filho Jesus.
Esse problema, essa circunstância que você está enfrentando, faz parte do propósito, do cumprimento do propósito de Deus de te dar o bem supremo, que é te fazer semelhante a Cristo. Nesse sentido, as lutas, elas são provações. As lutas são provações, elas são bênçãos. As derrotas são bênçãos. Os tempos de bonança são bênçãos. As vitórias são bênçãos. De tal maneira que Paulo diz: todas as coisas que Deus nos permite passar, que Deus nos conduz na nossa história, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Muito bem, o próprio apóstolo Paulo aqui no capítulo 8 já tinha adiantado isso para nós. É que talvez nós não nos apercebemos disso, mas se você voltar, olhe comigo lá o verso 18 do capítulo 8. Ele diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Qual é o bem que supera todos os nossos sofrimentos? A glória de Deus a ser revelada aonde? Em nós. Ou seja, ele está falando: nada que você passe durante toda a sua vida, as inúmeras lutas, provações, tribulações, nada disso se compara com o bem supremo que Deus há de completar e realizar em nós. Esta glorificação significa isso, significa o término, a plenitude da obra do Senhor, através do seu Espírito, de nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Veja ainda, verso 21, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Novamente Paulo está citando o nosso supremo bem, o bem supremo. Que bem supremo é esse? A glória dos filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus serem levados pelo Espírito Santo de Deus a alcançar essa estatura de glória, serem glorificados, serem a imagem e semelhança do seu Filho. Vamos ainda, lá na frente, verso 23, e não somente ela, mas também nós, ela a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, o que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando esse dia em que nosso corpo será redimido, transformado, glorificado, e nós provaremos essa delícia de fazer parte da família de Deus de forma absolutamente plena. E isso é a adoção de filhos. Portanto, o que é o bem descrito no verso 28? É o bem supremo de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, de sermos glorificados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, primeiramente, o plano de Deus para nós qual que é? É esse. Então, todas as vezes que eu usar esse texto, eu tenho que ter em mente que eu não estou falando de uma vitória momentânea sobre uma luta, ou de Deus me livrar de passar por uma luta, mas eu estou declarando, quando eu cito esse texto, que eu tenho plena convicção que qualquer coisa que eu tenha que passar, seja o amargo da provação, seja o doce da bonança, seja a tristeza da luta, a severidade das tempestades, ou seja, a tranquilidade da paz, ou seja, o doce sabor de uma relação suave com as pessoas ao meu redor, seja o que for que eu passar, eu tenho convicção de que isso está cooperando para que Deus me conceda este supremo bem de me fazer semelhante, parecido com o seu Filho Jesus, porque eu fui adotado nessa família, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós, ou em nós salvos, há de levá-la até o final. Ou seja, aquele que começou a me conformar com a imagem de Cristo, ele vai fazer isso de forma completa, ele vai concluir isso, e eu não tenho por que duvidar. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa convicção, inclusive Paulo demonstra na maneira como ele coloca o tempo verbal dos verbos que ele usa aqui para descrever isso, mas logo à frente a gente vai chegar nesse ponto. Segundo ponto para nós aqui é de que maneira
que Deus age para que o seu plano contribua para o meu bem. De que maneira que Deus faz isso, né? Então, nós temos aqui no texto pelo menos 3 questões que estão implícitas no texto para nós e que a gente pode facilmente concluir isso. Como é que Deus age para que todas as coisas cooperem para o meu bem? Bom, começando pela obra do Redentor, pela obra de Cristo. Como é que Deus consolidou este bem supremo para cada um de nós? Ele consolidou através da obra realizada pelo seu Filho. Ele enviou o seu Filho até nós. Por quê? Porque havia uma dívida que precisava ser paga. Nenhum de nós tem condição de pagar tal dívida, porque é uma dívida adquirida com o eterno Deus. Cada um dos atos pecaminosos que cometemos é uma dívida com um Deus eterno. As nossas dívidas, elas tomam a proporção do nosso credor. Se eu devo a um Deus eterno, a minha dívida, portanto, passa a ser eterna. Se eu devo a um Deus santo, a minha dívida só pode ser paga de uma forma santa, e isso me torna incapaz de pagar a dívida. Primeiro, por quê? Porque eu não sou eterno. E segundo, por quê? Porque eu não sou santo. Como é que eu pago uma dívida eterna e uma dívida santa? Nenhum de nós tinha a pureza necessária para ser um sacrifício. Existem linhas teológicas que anunciam a respeito de escatologia, a respeito do fim, que chegará, e aí eu abro uma aspas gigantescas para citar isso, chegará um tempo em que as pessoas terão que, a igreja será retirada dessa terra, e supostamente as pessoas que ficarem aqui, para que elas sejam salvas, elas terão que morrer, se sacrificar por causa do nome de Cristo para serem salvos. Olha que grande absurdo é isso. Porque se fosse possível ao homem, pelo seu próprio sacrifício, pagar a sua dívida para ter paz com Deus, por que Jesus tinha que vir a este mundo? Por que Deus tinha que enviar o seu Filho? Que os homens pagassem suas dívidas. Mas Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho veio e morreu em nosso lugar, porque não há como um homem pecador pagar uma dívida diante de Deus. Em outras palavras, Jesus, ele foi o pagamento que realmente satisfez o tamanho da nossa dívida. Nenhum outro pagamento poderia ocupar ou fazer tal feito. Por isso mesmo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque ninguém mais pode pagar essa dívida que era minha e sua, mas Cristo pagou. Então, como é que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem? Primeiramente, enviando o seu Filho aqui para me livrar deste peso, dessa dívida que eu não tinha como pagar. Segundo lugar, veja, uma vez livre dessa dívida, o Senhor precisa me acrisolar. Vocês entendem o sentido desse termo? Se não entendem, vão lembrar agora. Quando um garimpeiro acha uma pepita de ouro lá no meio da terra, ou um diamante bruto lá no meio da rocha, tanto o ouro quanto o diamante, eles precisam ser provados, eles precisam ser purificados, as impurezas precisam ser tiradas dali, e então o ouro é submetido a altíssimas temperaturas, para que tudo que é impuro queime e fique tão somente o minério rico, o minério especial, puro, o ouro. O diamante precisa ser limpo, precisa ser lapidado, para que ele possa brilhar de uma maneira mais intensa e sem nenhuma impureza, nada que impeça o seu brilho. Assim também é com estes que foram comprados com o sangue de Cristo. Nós somos comprados de um mundo em trevas, nós somos resgatados de um lamaçal de pecado. E antes que chegue o grande dia do Senhor, o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos purificar. E muitas vezes o Espírito Santo e o próprio Deus nos conduzirá à fornalha da provação, nos conduzirá aos desertos, nos conduzirá às tempestades, para que sejamos purificados, transformados. Então veja, aquilo que aos nossos olhos humanos muitas vezes parece ser terrível, na realidade não é ruim, muito pelo contrário, é bênção de Deus, porque está produzindo esta purificação, essa transformação que todos nós precisamos passar. Eu não preciso de nenhum sacrifício para ser salvo, porque Cristo já fez um sacrifício no meu lugar, mas como salvo, eu preciso diariamente ser transformado, lapidado e ser provado pelo fogo, para que a minha vida seja
transformada e conformada à imagem daquele que me salvou. Veja, a ideia aqui é que eu não estou mais correndo atrás da salvação, mas agora eu estou sendo, pelo Espírito Santo de Deus, adaptado para a vida de um salvo. E nesse sentido, então, todas as circunstâncias da minha vida, elas cooperam para o meu bem, desde que eu seja um destes salvos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Para quem é este supremo bem? Para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, estes que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, na obra de Cristo Jesus, eles são matriculados nessa escola de Deus. Nessa escola e nesse processo de santificação, para que a nossa vida, ela manifeste a luz de Cristo, ela evidencie, dê testemunho daquele que é o Senhor das nossas vidas. É importante lembrar, e nós estudamos isso aqui já, da carta aos Efésios, e nós gastamos lá algumas semanas para entender o sentido da palavra bênção. E se vocês acompanharam esse estudo comigo, vocês sabem já, aqueles que não acompanharam talvez já tenham ouvido de outro pastor, já tenham estudado o tema, mas eu quero relembrar rapidamente o sentido da palavra bênção. A palavra bênção, ela tem um sentido, um significado literal que foge, muitas vezes escapa à nossa compreensão, especialmente aqui no Ocidente. Mas o sentido dessa palavra, o sentido literal dela é limpar o nome. É isso que significa ser abençoado. Ser abençoado significa que o seu nome foi limpo, a sua reputação, a sua memória foi limpa. É limpar o nome. Nós aprendemos isso, por exemplo, com a vida de Jacó, que lutou com o anjo pedindo que ele fosse abençoado. E o anjo então decidiu abençoá-lo. E como foi que o anjo o abençoou? Trocando o nome dele, que era Jacó, que significa enganador ou usurpador. E o anjo mudou o nome dele para Israel, que significa príncipe. Opa, será que foi uma troca de nome abençoada, segundo os nossos conceitos, né? Ou seja, uma coisa muito boa? Foi algo extraordinário, limpou o nome dele. Imagine você ter o nome de enganador, usurpador, e de repente o seu nome é trocado para príncipe de Deus. É uma transformação. Quando Paulo vai descrever o que Cristo fez por nós, ele diz, ou ele conta isso lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, olha, bendito seja o Senhor que limpou o nosso nome e nos revestiu com muitos tesouros, com muitas bênçãos, com muitos presentes. Aonde? Nas regiões celestes. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, ou seja, daquele que pagou a nossa dívida. E depois do mesmo texto, Paulo fala: e pôs em nós o Espírito Santo, que é o selo de que somos do Senhor. E ele vai desenvolver esse assunto mostrando que esse mesmo Espírito, como ele faz aqui na carta aos Romanos, esse Espírito do Senhor, ele vai nos transformando e nos aperfeiçoando para sermos santos como o Senhor, o nosso Deus, é santo, para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Paulo diz isso lá em Efésios no capítulo 1, como ele faz aqui em Romanos no capítulo 8. Ele está mostrando para nós esta obra do Espírito na vida do salvo, que é esta obra transformadora. E o Espírito Santo faz isso, e Deus faz isso na nossa vida através das tribulações. Portanto, com esse conceito em mente, que bênção não é necessariamente uma coisa boa do ponto de vista humano, mas é este limpar do nosso nome. E isso objetivamente, ou seja, de forma definitivamente já foi feito por Cristo. Com a morte dele lá na cruz, meu nome foi limpo, fui justificado, a cédula que era contra mim de dívida foi paga. Processualmente, o Espírito Santo está realizando isso no tempo. Meu nome está limpo lá na glória. É isso que Paulo fala: bendito seja o Senhor, que já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Ou seja, na glória está tudo certo. Cristo pagou a minha dívida e me limpou, me justificou. E agora no tempo o Espírito Santo está produzindo esta santificação, que na glória já é completa, objetiva sobre o meu nome, mas aqui no tempo, no meu coração, ela é desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra, através de todos os meios de graça, e as tribulações
fazem parte desse processo. Portanto, quando eu peço para o Senhor assim: Senhor, abençoa o seu povo, a gente não pode reclamar quando vem tempestade. Mas pastor, nós pedimos para Deus abençoar e Deus mandou tempestade. Quem foi que disse que a tempestade não é uma benção? Pastor, nós estamos orando para Deus abençoar as famílias e as famílias estão passando por muita tribulação. Aí quem foi que disse que a tribulação não é uma benção para a vida do cristão? É aí que a gente vai aplicar corretamente o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, e eu só serei conforme a imagem do seu Filho, se o Espírito Santo me conduzir, por meio de tribulações, de lutas e de provações, de muitos momentos em que eu serei admoestado, em que eu serei transformado, em que muitas vezes eu serei quebrantado, humilhado, para que a minha vida seja transformada, para que o meu caráter seja mudado. E a gente precisa entender isso, e parar de usar o texto de uma forma errada. O texto não é uma garantia de um final feliz aqui, para as circunstâncias transitórias da vida. O texto é uma garantia, é uma promessa de que o bem supremo de Deus, ele vai se concretizar na nossa vida, porque tudo o que acontece conosco coopera para esse bem supremo. E como é que Deus faz isso? Através da obra de Cristo. É o primeiro ponto que nós vimos aqui nesse segundo item. Segundo, através das tribulações. E terceiro, aquilo que nós já vimos lá nos versos 26 e 27. Como é que Deus faz e implanta esse bem supremo na nossa vida? Através da intercessão do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá graça, derrama a graça de Deus no nosso coração para a gente suportar a tribulação. É o Espírito Santo que produz paz na nossa alma no meio da tempestade. É o Espírito Santo que faz a gente adormecer no meio dos conflitos terríveis da vida. É o Espírito Santo que nos faz orar mais nos momentos mais desesperadores da vida. É o Espírito Santo que faz a gente levantar da cama quando todas as células do nosso corpo querem ficar lá no escuro, escondidas. É o Espírito Santo que me faz cantar quando tudo do meu coração me chama para chorar. Como é que Deus produz esse supremo bem na minha vida? Através da intercessão do Espírito Santo, que leva as minhas orações diante de Deus com gemidos inexprimíveis, e inclusive conserta aquilo que eu não sei o que pedir direito. Ou seja, como é que Deus faz com que todas as coisas cooperem para esse bem supremo na minha vida? Enviando o seu Filho para morrer por mim, usando as lutas e tribulações para me acrisolar, para me purificar, para me transformar, e usando o Espírito Santo, que derrama graça no meu coração, para eu poder suportar. Para eu suportar a fornalha das provações, para eu suportar o deserto, para eu suportar as tempestades, para eu suportar os momentos bons, que nós temos a tendência de relaxar quando a coisa está indo muito bem. É o Espírito Santo que nos alerta. Pois bem, terceira parte, nós já vimos o que é o bem, do verso 28, vimos como é que Deus realiza esse bem na nossa vida, e agora terceiro, por quem é que Deus age dessa forma? Bom, vamos voltar lá. Verso 28 já nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que eles amam a Deus? A resposta já está aí: porque eles foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus nos amou primeiro, e quando nós sentimos esse amor de Deus, quando nós sentimos a obra de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo nos convence do amor doador de Deus, nós o amamos, nós correspondemos a esse amor. Então, para quem é que todas as coisas cooperam? Para aqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus, e que por causa disso amam o Senhor, ou seja, o povo salvo que foi comprado com o sangue de Cristo. Para esse povo, exclusivamente para esse povo, todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque este bem aqui é o bem supremo, é aquilo que é o propósito de Deus com a obra da redenção. Então, é por uma questão de lógica, é um raciocínio
absolutamente lógico. Se o bem supremo é ser semelhante a Cristo, toda coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa citação, ela diz respeito tão somente e exclusivamente para aqueles que foram amados pelo Senhor desde a eternidade e que amam ao Senhor porque receberam esse amor. Portanto, não é para todos os homens. Portanto, essa garantia, ela não é para aqueles que não creem em Jesus. Como é que a gente entende isso? Bom, aí nós vamos ter que olhar para o verso 29 e 30 de uma maneira um pouquinho diferente daquilo que a gente costumeiramente olha quando a gente faz uma leitura rápida. Nós temos que entender o que está sendo dito. E aí, começando pelo verso 29, veja, o Senhor chamou pessoas, o Senhor separou um grupo, e para esse grupo todas as coisas cooperam? Sim, o Senhor chamou, o Senhor separou, e os versos 29 e 30 deixam isso absolutamente claro. E vamos ver como o texto faz isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, e aqui está o primeiro entrave que a gente precisa compreender. Portanto, aos que de antemão conheceu, a estes também, o texto diz, predestinou. Também os predestinou. Bom, o que significa essa palavra conhecer aqui? Ou conheceu? Obviamente não é o conhecer cognitivo. Por que não é o conhecer cognitivo? Porque aí seria um raciocínio que não levaria a lugar nenhum. Por quê? Porque a Bíblia, ela descreve Deus como sendo onisciente. Ela descreve Deus assim. E mesmo que ela não dissesse com estas palavras, nós temos textos na Bíblia que deixam claro que Deus conhece cada uma das criaturas deste mundo. Primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece. O Salmo 139 diz que não há como fugir da presença do Senhor. O Salmo 139 diz que quando nós somos formados no oculto, no ventre de nossas mães, nós não estamos cobertos aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, todos os nossos dias foram escritos e determinados antes que qualquer um deles houvesse. Ou seja, Deus conhece a todos perfeitamente, porque Ele é o autor da história, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e porque Ele prescruta, Ele sonda, e Ele conhece todas as coisas. Então, conhecer aqui, de jeito nenhum, pode ser simplesmente conhecimento cognitivo. E aí, para entender isso, nós vamos ter que fazer uma caminhada do Antigo Testamento para o Novo Testamento e perceber que o Antigo Testamento e o Novo Testamento usa palavras para descrever relação de intimidade, de compromisso, e intercambia inclusive essas palavras para falar a respeito de escolhas, de separação. E estas palavras muitas vezes são traduzidas pelos nossos tradutores, tanto o verbo no Antigo Testamento quanto o verbo no Novo Testamento, elas são traduzidas como conhecer, quando na realidade o sentido delas é escolher. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, caminhar rapidamente, pega a sua Bíblia aí e nós vamos ver isso, né? Gênesis capítulo de número 18, Gênesis 18, versículo 17, quero que você abra a sua Bíblia aí, e isso vai nos ajudar bastante na compreensão do texto, para que você saiba para quem são essas promessas. Gênesis 18, verso 17, diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Continuando, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Muito bem, no verso 19, está aí esta expressão, eu o escolhi. O detalhe é que o verbo no hebraico que está aqui, que é o verbo yadar, este verbo ele é traduzido também como
conheci. E então, em algumas traduções mais antigas, em outros idiomas, o texto está descrito da seguinte maneira: porque eu o conheci para que ordene a seus filhos. A ideia é que eu o separei, eu o escolhi, eu tenho um relacionamento com ele para que ele faça determinada coisa. Vamos caminhar mais sobre isso? Esse é um verbo que está aqui, e é o verbo conhecer, traduzido como escolhi. Vamos para Amós, capítulo de número 3, eu chamo você para abrir o seu texto lá, em Amós, capítulo de número 3. Versículo de número 2, vamos ler o 1 e o 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. De novo, nós temos aqui o verbo iadar, usado ou traduzido pelos nossos tradutores como escolhi, quando na realidade esse verbo, ele é o verbo conhecer. Ou seja, significa que no Antigo Testamento havia esse duplo entendimento do significado desse verbo. Por quê? Porque a ideia aqui, por isso os tradutores optaram por escolhi e não por conhecer. A ideia é que este conhecer, ele significava muito mais do que conhecer cognitivo, mas ele significava uma preferência, uma escolha, uma separação, uma relação íntima com essas pessoas. Ou seja, Deus era amigo, Deus era próximo, Deus amou Abraão, por isso entre todos ele o chamou, ele o escolheu, ele o conheceu. Isso acontece no Antigo Testamento, e a gente chama isso de hebraísmo, é o pensamento hebreu, muitas vezes traduzido aqui para a nossa língua, de uma maneira já adaptada, porque se fosse traduzir literalmente, tinha que ter usado a palavra conheceu, mas aí não ia dar sentido para o texto. Por quê? Porque nós iríamos ler com um pensamento de conhecimento cognitivo, ia pensar assim, mas será que Deus não conhecia os outros conterrâneos de Abraão no seu tempo? Pois bem, os tradutores já transpuseram essa barreira linguística e já fizeram a opção por escolher. O detalhe é que quando nós chegamos no Novo Testamento, eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 1, você vai ver que no texto grego, os tradutores, eles não fizeram essa transposição, e eles simplesmente traduziram da maneira como o grego foi escrito. O texto, que inicialmente foi traduzido em aramaico, depois passado para o grego, ele não faz a transposição do hebraísmo. Então eu tenho a mente de um judeu, a mente de um hebreu, escrevendo na época em aramaico, e depois esse aramaico foi traduzido para o grego. E veja como o texto ficou. Vou ler um versículo para você. Quando José estava desposando Maria, já que essa já estava grávida, veja como que Mateus descreve esta relação de José e Maria. Verso 24. Despertado José do sono, quando o anjo apareceu para ele, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Verso 25, preste muita atenção aqui. Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vejam só, o que significa conhecer nesse texto? Um relacionamento íntimo, porque é óbvio que José conhecia Maria, mas ele não a conhecia intimamente. Novamente nós temos uma situação em que o verbo que está aqui, ele é um verbo da língua grega, que realmente significa conhecer. Mas o que está sendo dito não é conhecer, o que está sendo dito é relação íntima, intimidade. E é exatamente essa situação que nós encontramos com o mesmo verbo grego aqui em Romanos capítulo 8, para onde nós voltamos. Porque o texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, veja,
Deus conhece todas as pessoas de antemão. Deus sabe todos os homens, todos os nomes, todas as histórias, todos os dias de todas as pessoas foram escritos por Deus. Então Deus conhece. Mas o que o texto está falando não é simplesmente conhecimento cognitivo, mas o texto está falando a respeito de escolha. Uma escolha que é resultado do quê? É resultado de um relacionamento íntimo e pessoal, ou seja, Deus nos amou antes mesmo que nós fôssemos criados. Deus nos amou, e Jeremias diz isso, que Deus nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu. E o que Deus amou, Ele amou antes mesmo que nós viéssemos à existência. É um amor de Deus que nós chamamos de amor eletivo. Por que então que são estas bênçãos de Deus, deste bem supremo? Este bem supremo é daqueles que Deus escolheu desde a eternidade. Vejam agora como isso vai ficar muito mais claro. Vamos para Romanos 11, e nós vamos continuar olhando essa palavra. Romanos 11, veja comigo o verso 2. Verso 2. Aliás, vamos ler o 1 e o 2 para ficar ainda mais claro. Romanos 11, 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele responde, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora veja o verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como lhe insta perante Deus contra Israel, dizendo, e aí nós vamos parar por aqui. Veja só, ele está dizendo, Deus não rejeitou, mas veja que logo na sequência ele fala que Deus fez o contrário. E como é que ele coloca o contrário de rejeitar? Veja o que ele diz. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou seja, a palavra conheceu aqui, ela está sendo usada como o antônimo de rejeitar. Portanto, ela está sendo usada como aceitar. Ou seja, significa que você tem que tomar um cuidado imenso com essa palavra conhecer no Novo Testamento, porque você precisa do contexto. Se você não tem acesso à língua original, não tem facilidade com ela, você precisa do contexto para entender. E especialmente aqui nesse texto de Romanos 11, o apóstolo Paulo e os tradutores, eles fizeram essa opção. O apóstolo Paulo está colocando conheceu como sinônimo de aceitar, de escolher. É relação de intimidade. Portanto, agora, quando você lê Romanos 8, versos 29 e 30, o entendimento que está sendo transmitido do texto é esse: porquanto aos que de antemão o Senhor escolheu, conheceu de forma íntima, amou. E o que o Senhor fez por eles? A esses também predestinou. Predestinou para quê? Vamos lembrar. O pessoal fala, pastor, predestinação. Predestinou para quê? Tem objeto, aliás, tem objetivo. Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, aqueles que Deus desde a eternidade escolheu, aceitou, se afeiçoou, Deus os predestinou. Ou seja, Deus faz com que todas as coisas na vida dessas pessoas contribuam para os conformar à imagem de Cristo Jesus. Para isso mesmo Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz e pagar pelas dívidas delas. Por isso mesmo Deus permite tribulações na vida delas. Por isso mesmo Deus enviou o Espírito Santo dele sobre a vida delas, para habitar em seus corações, para fazer com que elas se conformem à imagem de Cristo. Por quê? Porque desde a eternidade Deus amou essas pessoas. E Deus as predestinou para serem conforme o seu Filho. E aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque existem duras e severas críticas feitas à doutrina da predestinação, por dois motivos. Primeiro, por desconhecimento das Escrituras. Porque para aqueles que se dedicarem um pouquinho conhecendo as Escrituras, vão ver que este assunto de Deus escolher está de Gênesis a Apocalipse. Então, não tente dizer que isso não é a doutrina bíblica. O segundo motivo é por um mau entendimento que leva as pessoas a tirar uma conclusão equivocada.
Ah, pastor, então se eu sou predestinado, então eu vou para a farra, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me prostituir, eu vou fazer de tudo, porque é o seguinte, olha, está tudo predestinado mesmo, se eu sou um predestinado eu vou para o céu e acabou. E por causa disso muita gente acusa os crentes reformados de serem maus crentes, e é verdade que alguns são mesmo, por não entenderem essa doutrina. Mas vejam só, basta que você observe, qual o propósito de Deus ter predestinado? O propósito não é tornar o indivíduo semelhante a Cristo. Então veja bem, se você não está sendo conformado à imagem de Cristo, então você não é um desses. Vou repetir, se você que acha que é predestinado, porque você é um membro de uma igreja, inclusive de uma igreja reformada, mas anda por aí fazendo todo tipo de bobagem, que vai na contramão daquilo que a Bíblia ensina, o Espírito Santo não está trabalhando em você, e você não está sendo conformado à imagem de Cristo. Então meu caro, você não é, ou pelo menos ainda não foi chamado, talvez seja, mas ainda não passou por um chamado de Cristo, que realmente produziu uma conversão verdadeira no seu coração, na sua alma, te fez se sentir um justificado, e o Espírito Santo passou a te capacitar para viver uma vida diferente, porque quem foi predestinado a alguma coisa, e foi predestinado a ser conforme a imagem de Cristo Jesus, o bem supremo. E se isso é verdadeiro na sua vida, então você não vai querer uma vida de pecado. Então veja, se você tiver o entendimento truncado e parar só no bem, e só na palavra predestinado, você vai cair numa vala que é uma vala de equívoco e de engano. Você vai acreditar num final feliz, sem nenhum tipo de compromisso nem transformação. Essa é uma vala do engano, isso é mentira. Mas quando você olha para o texto bíblico, o texto nos chama para quê? Para uma vida de compromisso. Por quê? Porque é este compromisso que autentica, que realmente o Espírito Santo está trabalhando em mim para me fazer semelhante a Cristo Jesus. E isso é uma bênção. Primeiro porque traz paz para o meu coração, porque me lembra sempre que não é resultado dos meus méritos, mas é resultado dos méritos de Cristo. Segundo, porque me faz saber que o Espírito que habita em mim é uma garantia de Deus, de que Ele que começou uma boa obra vai levá-la até o final. Ainda que eu tenha muitas fraquezas, eu sei que Deus me capacitará para um dia ser semelhante ao seu Filho. Aleluia. Vejam, estes que foram conhecidos, escolhidos desde a eternidade, foram predestinados na eternidade, no tempo eles foram chamados pelo Espírito Santo nos seus corações, e foram justificados pela obra de Cristo Jesus, que pagou suas dívidas. E aí Paulo faz algo interessantíssimo, quando ele vai falar sobre o futuro. Ele diz, e os glorificou. Vejam só, verso 20. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí você tem um outro artifício de linguagem que é usado pelo apóstolo Paulo, que nós não conhecemos, ou que nós não usamos comumente. Paulo está usando aqui uma coisa que nós chamamos de passado profético. Ou seja, ele coloca o verbo no passado, como se ele já tivesse acontecido, mas diz respeito a algo que vai acontecer no futuro. E por que ele põe no passado uma coisa que ainda vai acontecer? Por causa da convicção que ele tem, de que o Deus que de antemão te escolheu, te conheceu, lá na eternidade te predestinou, o Deus que pagou a sua dívida por meio do seu Filho, o Deus que te chamou através do Espírito Santo, o Deus que te conforma à imagem do seu Filho, Ele vai completar essa obra, e os glorificou. Paulo põe no passado, por quê? Porque para ele essa obra é uma obra completa, é uma obra una. E se você já está incluído em algum dos itens dessa obra, então é inevitável que toda ela se complete na sua vida. Ou seja, se já há traços do bem supremo na sua vida, não tenha dúvida que o Senhor vai concluir. Por isso que Paulo já coloca no passado. Isso aqui tem muitas lições para a nossa vida. E antes de encerrar, de fazer um fechamento,
eu quero só incluir uma lição que este verbo no passado me ensina, além, obviamente, de me lembrar que a obra do Senhor é completa e ela vai se concluir. Isso tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, da mesma fé. Nós temos o péssimo hábito, isso é da humanidade, de enxergar e deixar muito mais evidente nas pessoas os defeitos do que as qualidades. E a gente tem o péssimo hábito também de julgar as pessoas e de taxá-las, de colocar rótulos nelas por coisas do passado e nunca largar isso. Mas veja como o Evangelho é esplêndido. O Evangelho nos convida a nos relacionar com as pessoas, não por aquilo que elas fizeram, nem por aquelas imperfeições que ainda estão nelas, mas nos convida a nos relacionar com as pessoas na confiança e na certeza daquilo que elas serão. É por isso que Paulo chama a igreja, os santos em Cristo lá de Éfeso, os santos da igreja de Colossos. É por isso que Paulo diz, os glorificou também, os glorificou, põe no passado. Por quê? Porque ele tem tanta certeza do que o Senhor fará com o seu povo, com a sua igreja, que ele já quer tratar as pessoas no presente por aquilo que será a marca distintiva delas por toda a eternidade. Veja, eu vou viver nessa vida 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado, é o que a palavra de Deus diz, mas eu vou viver eternamente, e eternamente eu serei a imagem e semelhança de Cristo Jesus, santo, reto, absolutamente justo. Por que eu vou tratar as pessoas que creem nisso? Pelos seus pecados. Não são os seus pecados, nem os meus que nos definem, mas é a obra que Cristo realizou em nosso favor, que está sendo concretizada em nós, através desse processo de santificação. Então, quando Paulo coloca esse verbo no passado, muito mais do que um tratado teológico para nós, existe aqui uma lição de vida. Nós devemos colocar também a glorificação uns dos outros no passado, e olharmos uns para os outros como pessoas glorificadas. Tem erros, tem tropeços, tem, mas nós devemos dar suporte uns aos outros, animarmos, nos aconselhar mutuamente, e quando formos nos referir uns aos outros, que nos refiramos uns aos outros, levando em consideração aquilo que Jesus já fez, e essa suprema certeza que temos, de que aquele que começou a boa obra há de levá-la até o final. E eu quero concluir dizendo o seguinte: se esses 3 versos me levam a concluir que todas as coisas, porque está expressamente dito isso, todas as coisas cooperam para que o bem supremo, o propósito de Deus para a minha vida se cumpra em mim, e este bem é me conformar à imagem de Cristo Jesus. Isso Deus faz através da obra do seu Filho, da obra do Espírito e de todas as circunstâncias e coisas dessa vida, que todas contribuirão juntamente para o meu aperfeiçoamento. E isso Deus faz sobre a vida daqueles que Ele, desde a eternidade, Ele chamou segundo o seu propósito, que é de nos fazer semelhantes a Cristo Jesus. Por isso nós o amamos. Se isso tudo é verdade, mesmo que Paulo não tenha dito, mas eu posso afirmar aqui que o oposto também é verdadeiro. Para aqueles que não amam a Cristo Jesus, tudo coopera para cumulá-los, ou acumular sobre eles, a sentença punitiva de Deus, por causa do pecado e da imperfeição moral e espiritual dos corações. Se todas as circunstâncias estão cooperando para te levar a um estado de semelhança com Cristo, você que ama Jesus, aqueles que não amam a Cristo e que não querem conhecer o Evangelho e que rejeitam o Senhor, todas as circunstâncias estão cooperando para que eles recebam o justo juízo de Deus. A própria pregação do Evangelho, o próprio Senhor nos ensinou que para uns ela tem cheiro de vida e para outros ela tem cheiro de morte. A proclamação do Evangelho é um empreendimento
mais bem-sucedido do mundo, porque a palavra de Deus, ela jamais é proferida em vão, porque ela sempre será útil, ou para a salvação, ou para a condenação. Para aqueles que ouvem a palavra e a recebem, ela é útil para a salvação, para a transformação, para a correção, para aperfeiçoamento. Para aqueles que recebem, ouvem a palavra, mas rejeitam ao Senhor da palavra, ao Senhor Jesus, a própria palavra será testemunha contra essas pessoas, e aumenta sobre elas o peso da ira de Deus e da condenação, porque ouviram, tiveram oportunidade e não creram. Então, o primeiro alerta dessa palavra, e concluindo aqui com algumas aplicações, é cuidado. Se esta palavra é verdadeira e doce para o coração daqueles que amam ao Senhor, este mesmo texto é amargo e terrível para o coração daqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Por que Paulo nos ensina isso, especialmente estes 3 versículos? Para que nós tenhamos paz na alma, paz no meio da tribulação. E como esses nossos dias têm sido dias atribulados, muitos irmãos nossos, crentes, dedicados, sinceros, estão enfrentando o Covid, alguns estão morrendo por causa disso, outros enfrentando desemprego, outros problemas de relacionamento seríssimos, gravíssimos, e essas coisas todas tendem a nos tirar a paz. Mas daí a palavra do Senhor vem ao nosso coração, ao nosso encontro e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Então, toda essa sua luta, meu querido irmão, companheiro de caminhada, companheiro de deserto, todas essas nossas lutas desse momento, elas contribuem para o nosso bem. Então tenha paz na alma, coloque sua cabeça no travesseiro e realmente descanse no Senhor. Viver assim é uma bênção, é a melhor maneira para nós vivermos. É por isso que o Senhor nos aconselhou através do apóstolo Paulo, viver na certeza, viver na firme convicção de que nada que acontece na minha vida é inútil, muito pelo contrário, é extremamente útil para me tornar semelhante a Cristo Jesus. E essa esperança, meu irmão, você não pode guardar só para você. Tem muita gente no mundo que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem muita gente no mundo que tem tranquilidade no que diz respeito à vida material, mas não tem paz no coração, não tem visto o crescimento e aperfeiçoamento, nem transformação na vida. E a gente precisa compartilhar essa esperança, porque essa esperança não tem a ver com ter ou não ter recursos neste mundo. Essa esperança não tem a ver com ser popular ou não. Essa esperança não tem a ver com o quanto você tem de títulos nesse mundo. Essa esperança tem a ver com a eternidade e com aquilo que Cristo fez para nos garantir acesso ao Pai, para nos garantir a vida eterna. Portanto, tenha misericórdia das pessoas que ainda não conhecem essa esperança e compartilhe isso com outros. Quando você for falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para alguém que ainda não conhece a Cristo, faça questão de dizer isso. O Senhor tem um plano, um propósito para nós, que é nos tornar semelhante a Jesus. Você não vai encontrar uma única pessoa que critique a Cristo, e você pode usar isso como um elemento para evangelização. Olha, o que você acha sobre Cristo? Independente da sua religião, e as pessoas vão dizer: olha, foi um grande homem. Aqueles que não creem que Ele é o Filho de Deus, vão dizer: foi um grande homem. Aí você pode dizer: você quer ser parecido com Ele? Você já pensou ser parecido com Jesus? 3 anos de ministério, e 2000 anos depois o mundo só fala dele ainda hoje. Quer ser parecido com Ele? Pois eu conheço um plano para que você se torne parecido com Ele. E o plano é o plano do Evangelho.
e nós podemos e devemos compartilhar isso com as pessoas. Portanto, viva em paz, confiado na obra de Cristo Jesus. Lembre-se que esta obra tem propósito. Se você está incluído nela, a sua vida tem que estar caminhando em direção a esse supremo propósito. Portanto, a gente tem que viver melhor a cada dia mais semelhante com Cristo, dando testemunho de Cristo. E compartilhe-os com outras pessoas, porque quando a gente encontra um tesouro como a paz, a gente precisa contar para os outros também. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, completando a compreensão desse estudo em cada coração e aplicando-nos, ó Deus, esta palavra para que vivamos, ó Pai, vida mais pacífica, tranquila e confiada no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos livrando dos enganos e dos equívocos. E especialmente, ó Deus, dá-nos força para viver melhor a cada dia e compartilhar desta santa e bendita esperança com todas as pessoas, ó Deus, que ainda vivem neste mundo sem o Senhor, sem esta paz e sem essa esperança no coração. Pedimos isso, ó Deus, e rogamos, ó Pai, uma noite tranquila, de paz, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. Clamamos por aqueles que estão enfermos, ó Pai, especialmente aqui na nossa igreja. Temos tantos pedidos, ó Deus, mas nos lembramos e clamando por eles, ó Deus, nós clamamos por todos os outros também. Nós clamamos especialmente pelo Viren, ó Deus, e para a Dani, que o Senhor esteja curando-os, ó Deus, e recuperando-os, ó Pai, desta enfermidade. Nos lembramos, ó Deus, do Marquinhos, que o Senhor esteja sustentando a vida dele, concedendo cura. Nos lembramos, ó Deus, do Cássio, irmão nosso, que o Senhor esteja tendo misericórdia da vida dele, ó Deus, e dando a vitória. Ó Deus, nos lembramos do Fernando, lá de Itapeva, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, sustentando, ó Deus, recuperando desta enfermidade. E a todos os demais nomes, ó Deus, que temos na nossa lista, que o Senhor conceda a cura, o livramento para os seus corações. Até lá, ó Deus, dê paz para que eles confiem que tudo que o Senhor faz coopera para a vida daqueles que amam o Senhor. Oramos assim, gratos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite a todos vocês, que Deus os abençoe e até domingo, se Deus nos permitir.